Milhares de pessoas na igreja primitiva, em Jerusalém, estavam vivendo uma revolução espiritual. Elas vendiam tudo, compartilhavam tudo. O relato bíblico: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Mas no meio dessa explosão de generosidade, surge uma história de hipocrisia que acabou em morte instantânea. Este não é um conto de ficção. É a história real de Ananias e Safira, o casal que tentou enganar o Espírito Santo. A lição desse juízo está ecoando na sua vida hoje. Você está pronto para encarar a verdade sobre o perigo da aparência? Enquanto as verdades do Evangelho eram proclamadas, uma multidão passava a crer, não apenas com a mente, mas com a vida inteira entregue a uma nova realidade. Muitos desses primeiros crentes, ao confessarem sua fé, foram abruptamente arrancados do convívio familiar e social pela perseguição. De um dia para o outro, encontraram-se sem abrigo, sem sustento. Ainda assim, a comunidade florescia em cuidado mútuo, pois o relato declara com força incontestável: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Aqueles que possuíam recursos não endureciam o coração. Movidos por um amor nascido do Espírito, vendiam casas e terras, trazendo o valor aos pés dos apóstolos. Assim, repartia-se por cada um segundo a necessidade. Essa liberalidade não brotava de obrigação, mas do derramamento do Espírito Santo, pois eles eram um coração e alma. Atos 4:32. A prioridade era a missão, eles não tinham espaço para a ganância. O amor aos irmãos e à causa superava o apego às riquezas. Suas atitudes testemunhavam que a salvação das pessoas tinha valor infinitamente maior do que qualquer tesouro terreno. Assim acontece sempre que o Espírito de Deus toma posse plena da vida humana. Aqueles cujo coração transborda do amor de Cristo passam a refletir seu caráter. Dinheiro, tempo e influência deixam de ser fins em si mesmos e passam a ser vistos como instrumentos confiados por Deus para o avanço da obra. Foi assim na igreja primitiva, onde as afeições foram redirecionadas para um propósito eterno. Em contraste direto com essa generosidade sincera, ergue-se a conduta de Ananias e Safira, cuja história deixou uma mancha sombria na trajetória da igreja nascente. Eles também haviam ouvido o Evangelho e prometido entregar ao Senhor o valor de uma propriedade vendida, mas, cedendo à cobiça, entristeceram o espírito. A convicção inicial se dissipou e o desejo de sacrificar-se foi substituído pelo cálculo frio. Temendo perder a honra diante dos irmãos, decidiram enganar, venderam a propriedade, fingiram entregar tudo e retiveram parte para si. Queriam o sustento do fundo comum e a estima sem pagar o preço da fidelidade. Mas a hipocrisia e a falsidade despertam a justa repulsa divina. Ananias e Safira haviam praticado fraude não apenas diante da comunidade, mas contra o próprio Deus. Ao apresentarem a oferta, carregavam nos lábios uma aparência de devoção que o coração já havia abandonado. Quando Ananias se colocou diante dos apóstolos, Pedro lhe falou com palavras que atravessaram sua consciência como lâmina viva. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3, 4. Não havia coerção, nem exigência humana. A oferta nunca fora obrigatória. O pecado não estava em reter, mas em fingir consagração enquanto o coração se curvava à cobiça. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Atos 5, 5. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não era apenas um homem morto, era a prova solene e assustadora de que Deus estava ali, e ele sonda as intenções. Um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto. A frase, guardando-a, não ficava para ti? Atos 5:4 ecoava como lembrança solene de que a liberdade mal utilizada pode transformar-se em mentira diante do Onipotente. Após quase 3 horas, Safira entrou,
alheia ao que havia ocorrido, trazendo consigo a mesma aparência de normalidade que ocultava o engano. Pedro a interrogou: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela, sem hesitar, respondeu: Sim, portanto. Então a palavra se tornou sentença. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. O peso da eternidade caiu sobre aquele instante, e logo caiu aos seus pés e expirou. Os jovens a encontraram sem vida e a sepultaram junto de seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A sabedoria infinita permitiu esse juízo para preservar a pureza de uma igreja em rápido crescimento. Deus demonstrou que o pecado oculto não lhe escapa e que ele não se deixa escarnecer. Essa advertência revela que a cobiça, quando acariciada, gera fraude. A fraude produz hipocrisia, e a hipocrisia, quando apresentada como devoção, ameaça a obra de Deus. Deus fez depender a proclamação do Evangelho do trabalho fiel e dos donativos voluntários de seu povo. Ele estabeleceu que dízimos e ofertas seriam o sustento de sua obra. Ele reclama uma porção definida, o dízimo, deixando liberdade para que cada coração decida se dará além disso. Contudo, quando sob a influência clara e poderosa do Espírito Santo um voto é feito, a porção consagrada já não pertence mais àquele que prometeu. Quando a luz divina dissipa as sombras do egoísmo, nasce a disposição de contribuir para a causa do Senhor. Mas Satanás logo sussurra que a promessa foi exagerada, que poderá faltar segurança, tentando desfazer o que foi firmado diante de Deus. Contudo, é o próprio Senhor quem concede todas as bênçãos. Tudo procede de sua mão generosa, e em resposta ele pede gratidão expressa em dízimos e ofertas. Se esse plano fosse seguido, a tesouraria jamais estaria vazia, e haveria plena provisão para o avanço contínuo da obra do Senhor. Mas o coração humano, quando se rende ao egoísmo, endurece-se lentamente. Muitos, à semelhança de Ananias e Safira, passam a reter parte do que foi consagrado, enquanto mantêm a aparência de obediência. Gastam com liberalidade na satisfação própria, mas ao se aproximarem de Deus, fazem-no com relutância, oferecendo o mínimo. Esquecem-se de que chegará o dia em que o Senhor pedirá conta exata da administração de seus bens. A oferta mesquinha não lhe será mais aceitável do que a fraude apresentada por Ananias e Safira. Pelo severo castigo aplicado, Deus revelou quão profunda é sua aversão à hipocrisia e ao engano. Eles simularam ter dado tudo, mentiram ao Espírito Santo e perderam não apenas esta vida, mas a futura. O mesmo Deus continua a condenar a falsidade, pois não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Apocalipse 21, 27. A verdade deve ser vivida sem disfarces. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Efésios 6,14. No caso de Ananias e Safira, a fraude cometida contra Deus recebeu punição imediata, clara e irrevogável, tornando-se um marco solene. Esse mesmo pecado repetiu-se ao longo dos séculos, alcançando o tempo presente, ainda que nem sempre acompanhada por juízo visível. O silêncio aparente do céu não significa aprovação. Aos olhos de Deus, a hipocrisia continua tão detestável agora quanto era nos dias dos apóstolos. Aqueles que permitem que a cobiça se instale no coração e revestem o engano com aparência de devoção, caminham por uma senda de autodestruição espiritual. Deus não se deixa enganar por gestos calculados. Ele pesa motivações, sonda intenções e julga a fidelidade não pela aparência do sacrifício, mas pela verdade do coração. Todo aquele que se entrega à hipocrisia
pode estar certo de que, enquanto tenta preservar ganhos temporais, está lentamente corroendo a própria alma, afastando-se da comunhão viva com Deus. Chegamos ao fim desta reflexão solene sobre a história de Ananias e Safira. Vimos que o Deus que derrama o Espírito também é o Deus que sonda as intenções e que a hipocrisia, quando disfarçada de devoção, é um pecado que ele não tolera. Que a severidade desse juízo sirva como um lembrete para todos nós. A verdadeira fé exige a verdade do coração, sem dissimulação. Se este estudo trouxe luz e clareza para o seu entendimento sobre a fidelidade, a cobiça e a santidade de Deus, gostaríamos muito de saber. Deixe seu gostei, like, neste vídeo para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir esta importante advertência. Compartilhe com amigos e familiares que também buscam uma vida de fé íntegra. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nossos próximos conteúdos que buscam aprofundar a palavra de Deus. Seu apoio é fundamental para o avanço desta obra. Muito obrigado por sua audiência e sua parceria na verdade. Qual foi a principal lição que você tirou da atitude de Ananias e Safira? Deixe seu comentário abaixo.